Vamos lá então, vamos rever como se planeja a sessão de treinamento baseada na escola postural. Então, pessoal, eu vou usar o quadro, utilizem o caderno de vocês também, porque isso é uma ótima forma de estar ajudando a reforçar o conteúdo e assimilar ele, tá? Então vamos rever aqui a construção da sessão para a escola postural. Então, como eu comentei com vocês, nós precisamos de 3 elementos, né? Um primeiro elemento é a questão da mobilização. A segunda, o alongamento. E a terceira, o fortalecimento. Bom, o que nós temos aqui, né? Nós temos os 3 aspectos fundamentais para o desenvolvimento da musculatura, da consciência corporal, né? E a diminuição de tensões. Vamos relembrar para que serve cada um desses aspectos aqui que a gente trouxe, tá? Mobilização, para desenvolver a propriocepção. A consciência corporal. O alongamento vai servir para quê? Para diminuir tensões. E para ganhar amplitude de movimento. Já o fortalecimento, ele vai ter outra razão. Ele vai ter a razão do quê? De estar tentando aumentar o tônus muscular. E também o ganho de resistência muscular. Lembrando que aqui nós estamos falando de tônus como aquela atividade muscular necessária para a manutenção da postura durante o dia a dia. E resistência, basicamente, a nossa capacidade de manter essa contração por muito tempo, garantindo uma boa postura, né? Quais seriam os exercícios utilizados em cada uma dessas capacidades físicas? Bom, primeiro, mobilização. Nós temos os seguintes tipos de mobilizações, né? Nós temos os movimentos em grande amplitude. Então, movimentos em grandes amplitudes de movimento, né? Que são, por exemplo, simplesmente algo parecido com o treinamento de flexibilidade, só que sem manter isso por alguns segundos. Então eu levo o meu corpo até a postura em grandes amplitudes, retorno depois. Cada um desses eu vou postar vídeos, tá, gente? Para vocês terem de exemplo e a gente conseguir se localizar nesses aspectos, tá? Depois, movimentos pendulares. Que são o quê? Quando eu tento simular um pêndulo com a minha articulação. Eu jogo ela para um lado e volto. Jogo ela para um lado e volto, né? Tentando diminuir a compressão articular causada pelo desvio postural. Pois, como vocês lembram, o lado côncavo de todo desvio postural tende a gerar maiores
compressões articulares, né? E pode estar levando ao desenvolvimento de algum processo degenerativo, processos inflamatórios ou lesivos naquela região de maior compressão. E além dos movimentos pendulares, nós temos também as trações, né? São os exercícios aonde o professor, né, o instrutor do exercício, vai realizar a tração, por exemplo, tração cervical, a tração dos membros inferiores, puxar a coluna, né, a tração do membro superior, tentando aí gerar um maior conforto, principalmente nas articulações de ombro, quadril, coluna lombar e coluna cervical, um maior conforto nessas articulações, nessas regiões, tá? Exercícios proprioceptivos com bastante mobilidade, então movimentos pendulares e por último as trações segmentares, né? Onde a gente puxa a pessoa. Já quando nós estamos falando de alongamento, eu coloco essa fase como alongamento, mas é basicamente o treinamento de flexibilidade propriamente dito. Ou seja, aqui é importante que seja respeitado aquela questão dos 30 segundos por exercício, tá? E quais são os métodos que nós costumamos utilizar, né? Dentro do treinamento de flexibilidade, a gente vai excluir a flexibilidade balística, apenas essa. Mas o treinamento de flexibilidade estático-ativo, estático-passivo e o treinamento de flexibilidade dinâmico, ou seja, com o movimento associado, também entra aqui nessa modalidade, tá? Então, são 3 novamente, né? O treinamento de flexibilidade estático passivo, o treinamento de flexibilidade estático ativo. Vamos lembrar a diferença dos dois. O estático passivo tem algo externamente contribuindo para a realização do exercício, e o estático ativo eu tenho agora a contribuição da minha própria força muscular tentando me levar até aquela amplitude que eu quero chegar, né? Então eu não tenho nada me auxiliando, eu tento alcançar. Por exemplo, eu realizo uma flexão de quadril na maior amplitude que eu posso para tentar ganhar flexibilidade de isquiotibiais, ou o próprio alongamento clássico aqui indo para baixo para ganhar flexibilidade de isquiotibiais também, né? Ou a façoabdução. E o terceiro método é o treinamento de flexibilidade dinâmico agora, né? Então, eu tenho que ter essa intenção de desenvolver cada um desses aspectos naquele desvio postural que nós estávamos observando, tá? Agora, fortalecimento. Primeiro aspecto, tá? O fortalecimento sempre será por meio de exercícios isométricos, com o peso corporal. Então esse é o primeiro passo para a gente ganhar tônus muscular e resistência muscular. É aprender, sem o movimento associado, né, a sustentar o peso corporal, tá? Não significa que a pessoa não deve se mover, mas o primeiro passo é ganhar uma certa estabilidade de controle nas articulações. Bom, o próximo passo seria os mesmos exercícios isométricos, no entanto agora ainda com peso corporal. Então eu botei aqui com peso corporal. No entanto, agora nós vamos gerar movimentos segmentares associados. A gente tem que ajudar a pessoa a se mexer, né? Fazer movimentos do restante do corpo, tentando controlar aquela postura naquela postura que é a mais adequada. Então, isometrias com peso corporal, mais movimentos segmentares. E o terceiro que nós vamos ver serão ainda os isométricos com peso corporal, no entanto agora com algum desafio associado, sendo que nós temos 2 desafios possíveis, tá?
Nós temos o implemento de superfícies instáveis, né? Então eu faço isso com algum grau de instabilidade para dificultar o exercício. E o segundo seriam implementos leves. Lembrando que implementos leves são todos aqueles implementos que cabem numa mochila, né? Não são assim halteres pesados, mas eles são resistências elásticas, são bastões, né? Coisas simples que a gente possa carregar, mas para simular aí uma atividade de vida diária com um instrumento associado, né? Uma atividade instrumental de vida diária. Então, ainda as isometrias com o peso corporal associado, agora associado com desafios. Quais são esses desafios? Mais desafios associados aqui, que são 2. A gente começa pelas superfícies instáveis, e nós podemos utilizar também implementos leves que vão ser favoráveis também aqui na realização das tarefas, né? A utilização de implementos leves. Certo? Então é importante que você construa esse esquema aí no seu caderno para que haja esse exercício de fixação, tá, pessoal? Bom, vamos agora acrescentar mais uma informação. Qual? O seguinte, pessoal, mobilização, alongamento e fortalecimento, eles vão ter participações diferentes dependendo do desvio postural, tá? Mobilização, ok, né? A gente vai e volta. No entanto, alongamento e fortalecimento vai depender se nós estamos falando, vão depender se nós estamos falando do lado mais hipertônico, né? Daquele lado hiperativado, com uma tensão aumentada, ou se nós estamos falando, por exemplo, do lado hipotônico, né? Com um tônus muscular diminuído, uma hipoatividade postural, né? Uma lassidão, uma flacidez, uma fraqueza muscular, né? Não que o desvio postural seja necessariamente relacionado a fraquezas musculares, pessoas fortes também podem ter desvio postural, mas são sinônimos aí que nós utilizamos para descrever esse déficit de recrutamento numa determinada musculatura importante para a manutenção da postura, né? Então, aqui do lado hipoativo, né? Ou seja, o lado com menos tônus, que é o lado convexo da curva, do desvio postural, certo? E aqui do lado hiperativo, hiperatividade, né? Ou seja, aquele lado com tônus... Eita, foi o contrário. Então, esse lado aqui, o alongamento, nós daremos ênfase do lado hiperativo, ou seja, aquele lado com muita tensão muscular. Hiperativo é aquele lado com o tônus aumentado, né? Que é também o lado côncavo da curva. Tá? Já o fortalecimento, nós daremos ênfase do lado hipoativo, né? Com diminuição do recrutamento. Ou seja, ele está com uma diminuição do tônus. Ou seja, é o lado convexo da curva. Qual a ênfase que nós daremos? Então, pessoal, com exceção dos desvios posturais que nós vimos no plano coronal, tá? Que são as escolioses, no caso da coluna, nós daremos sempre uma ênfase de volume, nunca de intensidade, então a gente não dá uma carga maior de um lado do que do outro, né? Nós daremos uma ênfase de volume, onde eu vou ter 3 vezes mais volume de alongamento do lado hiperativo, então, por exemplo, uma hiperlordose, né?
eu vou ter 3 vezes mais alongamento do lado côncavo, ou seja, na parte posterior, e uma série de alongamentos na parte anterior, né? Então, um alongamento assim e 3 assim. Isso se repete para a pelve, né? Onde a gente tem uma maior tensão do psoas, do reto femoral, então uma vez assim, né? 3 vezes, né, na parte anterior, na região da pelve, para uma vez na parte posterior, na região da pelve, que seria a região hipoativa, para trazer a pelve numa posição neutra, né? Como nós vimos lá dos desvios posturais, que são da coluna, mas atingem a pelve também, né? Então, eu vou ter, se nós pensarmos na curva assim, né, eu vou ter 3 séries do lado côncavo e uma série do lado convexo de alongamento. E a mesma coisa do lado aqui, do lado convexo, né? Então eu vou ter 3 séries de fortalecimento desse lado contra apenas uma série de fortalecimento desse lado. Então alongamento e fortalecimento são bilaterais, tá? A mobilização, ela vai acontecer sempre da mesma forma aqui na curva, né? Afinal de contas, vai e volta, faz um movimento pendular, faz a tração para aumentar espaço. Então nós temos mais ou menos esse desenho, tá, pessoal? Eu vou apresentar alguns vídeos de exercícios com descrição narrativa, mas basicamente é isso que eu gostaria que vocês já tivessem um esquema pronto, elaborado por vocês, né, com os exemplos de vocês. E já pensem também em exercícios em que nós podemos fazer em cada uma dessas categorias. Aqui no fortalecimento são 4, alongamento são 3 e mobilização são 3, porque depois isso vai influenciar bastante a nossa periodização, tá, pessoal? Um abraço.